decisiva por Thiago Mendes. Chega agora ou no meio do ano? Tem notícia aí sobre isso? Tem mais gente aí chegando em Cotia? Vamos falar também sobre trio do São Paulo na seleção brasileira. Vão ser convocados? Tem notícias sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. São Paulo que vai jogar na segunda-feira aí contra a equipe do Novo Horizontino, na nossa casa, onde a gente tem um bom aproveitamento. O São Paulo aposta em um aproveitamento alto no Morumbi para passar pelo Novo Horizontino. O São Paulo encara um compromisso decisivo no mata do Campeonato Paulista. O São Paulo enfrenta o Novo Horizontino nesta segunda-feira. O São Paulo tem um alto aproveitamento jogando na sua casa nessa temporada. Neste ano, o São Paulo disputou 6 partidas como mandante, sendo 4 no Morumbi e 2 em Brasília. Dentro do Morumbi, o São Paulo acumula 75% de aproveitamento, com 3 vitórias e uma única derrota. Olhando aí só os jogos no Morumbi, são 75% de aproveitamento, tirando aqueles 2 jogos em Brasília contra Inter de Limeira, que foi 0x0, e também contra o Velo Clube, que foi 3x3, aqueles 2 jogos lá bizarros que não conseguimos vencer né? Não conseguimos trazer uma vitória, né? Jogando lá em Brasília. O São Paulo venceu o Guarani, Corinthians, Mirassol e perdeu para a Ponte, né? São 4 jogos com 3 vitórias e uma derrota, né? O São Paulo jogou bem nesses jogos aí, tirando contra a Ponte, que foi um negócio assim, inacreditável, tanto em desempenho e também em questão da postura que os jogadores entraram em campo, né? Simplesmente não quiseram jogar. O segundo tempo de São Paulo é um escândalo, os caras trotando em campo, mas vamos jogar em casa aí também na segunda-feira. E o São Paulo tem, meu irmão, eu disse aqui, né? Não vou falar obrigação, porque é muito mais do que obrigação, né? Tem 2 anos o São Paulo não passa das quartas do Paulistão. Em 23 foi eliminado para Água Santa e em 24 no passado para o próprio Novo Horizontino no Morumbi, né? Então o São Paulo tem mais do que obrigação aí de se classificar para a fase seguinte, né, cara? Que se não passar vai ser aí um vexame histórico, né, cara? Pô, já imaginou emendar 3 anos sem passar das quartas do Paulistão? Não dá, né? Não dá. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó, tem mais gente aí chegando em Cotia, rapaz, não para de chegar reforço aí para as categorias de base, tá? O Maté Dias, tá? Maté Dias, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele chegou aí do Independente Del Valle, tá? Ele tem 17 anos e é volante, tá? Maté Dias, como eu falei, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, chegou agora aí do Independente Del Valle, de 17 anos, né, cara, que chega aí para reforçar Cotia. Olha só, ele tem 17 anos e treinará em Cotia até fazer 18 anos de idade e assinará um contrato com o São Paulo. Se tudo der certo, deve ser inscrito na próxima janela. A ideia é ele se adaptar e conseguir firmar no Sub-20, que é o time do Alan Barcelos. O garoto vem super referendado e já chama a atenção no campo em Cotia, tá? Então, jogador que chama a atenção, o volante aí mais um, né, cara, chegando aí para as categorias de base do São Paulo. Você pode estar passando por reformulação grande por vários motivos, né, rapaz? Primeiro porque o São Paulo, aí do time que foi campeão da Copinha, vários subiram para o time principal, vários aí já não tem mais idade para poder jogar nas categorias de base, né? E fora também que o São Paulo agora está já está contratando jogador de outros times e trazendo para a Cotia, né? Uma nova filosofia. Aí, como eu falei, na casa também que tem muito jogador aí saindo do São Paulo. Porra, do ano passado, cara, do fim de 24 pra cá, saiu uma porrada de jogadores do São Paulo, da base. Um monte de jogador. Aí, então, por isso que tá chegando tanto jogador aí, né? Chega jogador pro Sub-15, né? Pro Sub-17, outros pro Sub-20. Ele vai tendo uma distribuição aí, baseada na idade dos jogadores, evidentemente. Não são só caras pro Sub-20, né? Também tem para outras categorias aí também, tá bom? Meu parceiro, vamos avançando aí e o negócio é o seguinte, rapaziada, vamos falar aí sobre convocação para a seleção brasileira, que não saiu a convocação definitiva ainda, mas acabou de sair a pré-convocação com um trio do São Paulo. A CBF divulgou nesta sexta-feira uma lista com 52 jogadores pré-convocados por Dorival Júnior para defender a seleção brasileira na data FIFA de março.
onde o Brasil enfrenta a Colômbia e a Argentina, nos dias 20 e 25, né, pelas eliminatórias aí da Copa do Mundo de 2026, né? Antes de qualquer coisa, matéria aqui do GE, são uma pré-convocação que tem 52 jogadores, tá? Teve essa lista aí, mas Gabriel, não são 52 jogadores convocados, né? Não, são 52 aí da pré-lista e desses 52, 23 vão ser convocados para a lista que vão, né, lá para a seleção para jogar contra a Colômbia e também contra a Argentina, tá? Então dos 52 pré-convocados, 23 vão ser aí convocados de fato, né? E temos aí na pré-convocação um trio do São Paulo, o Oscar, o Lucas Moura e o Alisson, tá? Os 3 jogadores do São Paulo aí que estão aí na pré-lista aí do Dorival Júnior, né? O que surpreendeu aí, de certa forma, porque já tinha saído informação, a gente já comentou bastante aqui também, né? Sobre isso aí, porque teve um treino recentemente do São Paulo, mais ou menos uma semana aí, né? Uns 15 dias, que o filho do Dorival Júnior, né, cara? O Silvestre, né? Filho do Dorival, que trabalhou no São Paulo, foi campeão pelo São Paulo, ele estava na Barra Funda acompanhando o treino do time do São Paulo, né? E ele já tinha avisado junto com a comissão lidada do Dorival, né, que tinha jogadores do São Paulo observados aí que tinham chance de ser convocado, né? Eles não foram convocados, né, porque é a pré-lista, mas estão na pré e tem chance de ser convocado, né? Enfim, cara, assim, vamos lá. O Lucas já tinha sido convocado, né, pelo Dorival Júnior aí no ano passado. O Oscar chegou jogando muito bem, né, cara? O Oscar é um jogador assim, né? Apesar dele ter 33 anos de idade. Ele tá muito bem. E a posição de meia da seleção brasileira é uma posição que não tem dono, né? Não tem nenhum cara que veste a camisa da seleção. Eu sou dono do meu campo, do Brasil e acabou. Não tem, né? A galera critica muito o Paquetá, por exemplo. Então, é uma posição que não tem dono. Então, se há precedente aí para um jogador como o Oscar, por exemplo, ser convocado, né? O cara tem 33 anos, né? Mas, cara, é aquele negócio, não tem nenhum dono da posição, né? Então você dá precedente para esses jogadores aí serem convocados. O que me surpreende mais aí é o Alisson, né, cara? É o Alisson aí, porque assim, eu não acho, tá, que o Alisson aí, acho, né, que ele não tem nível para jogar na seleção brasileira. Eu acho sim que ele é um dos melhores jogadores do Brasil na posição dele como segundo volante, mas não sei se isso credencia, né? Não sei se ele tem isso, chegar a ele ter um nível para jogar na seleção, entendeu? Porque, assim, tem muito jogador no Brasil que é muito bom aqui, mas não consegue performar na seleção, né? O Gabigol, pô, sempre deitou no Brasil, quando foi para a seleção não conseguiu jogar bem, né? O Tite já convocou ele uma vez, né? Teve uma sequência de jogos como titular, ele não conseguiu jogar bem, os números dele não são bons, né? O Pedro, pô, fargou toda hora no Brasil. Ele não teve tanta chance assim, mas quando teve também, né, mostrou muita coisa, né? Então, tem muito jogador que joga muito bem no Brasil, mas não joga na seleção. O Guilherme Arana, que é um dos melhores laterais esquerdos do Brasil, joga muito bem aqui e na seleção não consegue jogar nem de perto que ele joga no Galo, entendeu? Agora, é uma seleção brasileira muito questionada, né? Aí você vai pegar a posição do Alisson, que é de volante, pô, os volantes da seleção brasileira quase tudo é de Premier League, né? Que joga na Premier League, eles são muito contra essa, pô, os caras jogam na Premier League, jogam na Europa e não conseguem performar no Brasil. Quem sabe o Alisson aí, que joga aqui no Brasil, consegue performar, né? Já que os caras da Premier League não jogam, vamos ver aí se o Alisson, né, consegue desempenhar bem, isso se ele for convocado, né? Porque ele tá na pré-lista, tá? E além desses 3 aqui, tinha saído a informação, também, né, que tinha saído a mesma informação de que os 3 aí estavam sendo observados pela comissão do Dorival e tinha o Wendel ainda, né, que o Wendel não tá jogando, ele tava no banco do Porto, jogava muito pouco lá, né, mas, por exemplo, ele tava na Copa América, por exemplo, recentemente com o Dorival Júnior, né, e quando saiu a informação que os jogadores do São Paulo estavam aí sendo observados para ser convocado, o Wendel também estava no meio, né, que estava ali também sendo avaliado por futura convocação. Acabou que ele não está na pré-lista, né, mas esse aí eu acho que ele tem grande chance de ser convocado em breve, né, tendo sequência no São Paulo, jogando, sendo titular aí. Eu acho que o Wendel é bem questão de tempo ele ser convocado. Agora a questão que fica vamos ver quem aí dos 3 vai ser convocado, ou se não vai ser nenhum dos 3 convocado, ou se vai ser os 3 convocados, né? Aí tem uma questão que a gente já comentou aqui também, né? Sobre a questão de convocação, que
Se o São Paulo for para a final do Paulistão, vai ter ali, cara, uma questão de calendário com os jogadores que foram convocados, entendeu? Quem tiver na final dos estaduais aí, e quem tiver jogador convocado, tem grande chance aí de ter desfalques, né? E não sei falar assim, chance de ter desfalques, por quê? Porque às vezes o jogador vai pra seleção, não joga, aí consegue voltar a tempo e jogar. Às vezes o cara joga na seleção e não consegue voltar para jogar no clube porque ele jogou na seleção por causa do desgaste. Então é tudo muito imprevisível, né? Porque a gente não sabe quem vai pra seleção, quem joga e quem não joga. Então tem como é que eu posso falar? Essa dúvida, né? Então, se o São Paulo for para a final do Paulistão e tiver os jogadores convocados, vai ter um conflito de data e existe a possibilidade do São Paulo jogar a final do Paulistão com desfalques aí de jogadores convocados, o que é terrível, né? O que é evidentemente aí terrível e muito ruim aí, né? Evidentemente, né, o São Paulo tem que ir pela final, os jogadores têm que ser convocados de fato, né? Então vamos aguardar, tá? Cara, teve muito jogador convocado do Brasil, né? Se for olhar aqui, Carol, teve o Hugo Souza, que tá na pré-lista também do Dorival, né? Tem o Danilo, aí que é o zagueiro, né? Nem é mais lateral, zagueiro aí do time do Flamengo. Tem o Alexandro do Flamengo, né, cara? Tem o Alex Telles do Botafogo, o Arana do Atlético Mineiro, o Wesley do Flamengo, né? O Alisson do São Paulo, o Gerson do Flamengo, Lucas do São Paulo, né? Oscar do São Paulo, Neymar do Santos também tá aí na pré-lista, né, cara? O Estevão do Palmeiras tá, o Igor Jesus do Botafogo, que é do Botafogo, também tá, né? E o Yuri Alberto do Corinthians, né, cara? Tem bastante jogador aqui que joga no Brasil. E assim, quando o Dorival foi contratado para ser o técnico da seleção, ele falou bastante sobre isso, né? Sobre convocar jogadores que jogam aqui no Brasil, né? E tem uma galera aí na pré-convocação. Vamos ver aí quem o Dorival vai convocar de fato ou não, né? Enfim, complicado essa situação aí, pensando no São Paulo, porque pro jogador é espetacular, jogar na seleção, mas cara, a gente tem que preocupar no São Paulo, que é o nosso time, né? A gente não torce pro Alisson Futebol Clube, a gente não torce pro Lucas Futebol Clube ou pro Oscar Futebol Clube, a gente torce pro São Paulo Futebol Clube. E dependendo aí da gente chegar numa final de Paulistão e eles for convocados, a gente tem grande chance de ter desfalques, né? Aí seria bastante complicado aí, tá bom? Bora falar aí sobre o Thiago Mendes, rapaziada, porque o negócio é o seguinte, eu ia falar que hoje é o último dia da janela, mas a gente já tá nas últimas horas, né, porque eu tô gravando esse vídeo aqui 5h35 agora, tá, 5h35 da tarde, né, estamos nas últimas horas aí de janela, e tá bem difícil o negócio do Thiago Mendes, ó. Informação do GE. O São Paulo não terá tempo para contratar o volante Thiago Mendes. O São Paulo aguardava um desfecho das negociações do jogador com o Al Rayyan do Catar, quando fecha a janela de transferências no Brasil nesta sexta-feira. Mas a liberação ficou distante. Sem condições de arcar com qualquer valor para contratar o Thiago Mendes, o São Paulo acompanhou à distância a tentativa do jogador e do seu empresário Paulo Pitombeira de conseguirem a rescisão de contrato com o Al Rayyan. Tá, então vamos lá. Como o São Paulo não tem grana aí para poder contratar o Thiago Mendes, né, ir lá e pagar o Al Rayyan pelo jogador, o São Paulo estava aguardando aí o Thiago Mendes e o Paulo Pitombeira, que é o empresário dele, eles estavam tentando uma liberação, uma rescisão de contrato para ele vir livre, tá, para o São Paulo. O São Paulo estava aí esperando, mas, né, cara, as conversas não evoluíram nos últimos dias. Ó. As conversas não evoluíram. E o São Paulo não terá tempo para contratar o Thiago Mendes até o fim desta sexta-feira. Agora o São Paulo mantém o meio-campista no radar para tentar fechar com ele no meio do ano. Daí, enfim, assim, a tendência é que não vem, né? Porque ficou uma situação mais difícil aí. E a tendência agora, cara, é que o São Paulo tente ele no meio do ano, né? O São Paulo tá com ele no radar ainda para tentar a contratação dele aí no meio do ano, já que agora ficou algo muito difícil. Óbvio que a gente não pode falar que não vem, que é impossível, que já acabou, porque o futebol tem várias reviravoltas, né? Do nada pode ser que ele foi liberado, o São Paulo fechou com ele, né? Não é o provável, mas a gente sabe como é que é o mundo aí do futebol, né, cara? O Gabriel Santos trouxe até a informação hoje que teve aí, né? Teve ou vai ter aí, né, uma reunião nessa sexta-feira, que é a reunião ali para bater aí o martelo, né? Mas, cara, assim, é bem provável que ele venha, né? Bem provável que ele venha aí, né, cara? Ele recebeu outras propostas também, né? O Botafogo, né? O Atlético também fez proposta por ele aí, que é mais alta aí que o São Paulo. O São Paulo fez uma proposta crescente para ele, né? Que é no sentido de você faz uma proposta para ele,
né, ao decorrer do contrato ele vai ganhando mais, né, por 2026 é aumento de salário, né, aí vai com meta aí também, né, poderia ganhar cada vez mais ao longo do contrato dele, mas ele não conseguiu aí, pelo menos por enquanto, né, essa liberação aí junto ao Ryan para poder assinar com o São Paulo, né, ele não conseguiu, aí não, o Gabriel até colocou aqui, ó, a proposta do São Paulo, que passou pelo aval da Galápagos, é inferior à recebida pelo volante. Sem avanço, o São Paulo nutre pouca esperança neste momento. Haverá uma conversa nesta sexta-feira na tentativa de reverter o cenário e fechar o negócio. Mas o negócio é visto como improvável. Vai ter uma reunião, ou já teve essa reunião, né? Pode ser que já tenha tido essa reunião aí para ter esse desfecho, mas o São Paulo tem, né, nenhum tipo de otimismo aí para ele vir. Cara, sinceramente, desde essa tentativa de agora, que o São Paulo tentou o Thiago Mendes, essa última agora foi porque o Paulo Maia se machucou. Né? O Paulo Maia se machucou, o São Paulo depois tentou uma última cartada pelo Thiago Mendes. E nessa cartada agora, depois que o Paulo Maia se machucou pelo Thiago Mendes, eu não tinha muita esperança, não, confesso pra vocês, tá? Pô, já tem um tempo que o São Paulo tá tentando, não conseguiu. Agora que faltava poucos dias para a janela fechar, eu não acreditava muito nessa possibilidade e realmente não deve vir. Né? Vai ter essa reunião, como eu falei, ou já teve, mas realmente não deve vir aí o Thiago Mendes para o São Paulo. Meu parceiro, lembrando que antes de fechar, a janela fecha hoje e hoje também é o último dia para inscrever novos jogadores no Mata do Paulistão, tá? Nessa fase do Paulistão, hoje é o último dia para inscrever também, né? Fecha aí a janela no mesmo dia de fechar as inscrições pro Paulistão, belezinha? Se inscreve no canal, meu parceiro, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.